Em construção de personagem, que é uma coisa que Game of Thrones faz muito bem, né? A série Game of Thrones faz muito bem. A gente também tem muito foco no Daemon. A série tratou de desenhar muito bem a ambição gigantesca que ele tem, né? A petulância dele. Até a própria tirania dele. Isso ficou muito explícito com as decisões dele na Guarda da Noite. O massacre que ele comandou na cidade é um desenho nítido do líder tirano, o líder impiedoso que ele é. Tem também muito jogo de poder. Ele se mostrou muito seguro como herdeiro imediato do rei. Tanto que ele sentou no trono quando ele foi ver a Rhaenyra lá no começo do episódio. Só que, por outro lado, intimamente, apesar dele agir sempre com essa segurança, no fundo ele temia o tempo todo que ameaçasse o lugar dele. Isso apareceu nas 2 cenas do bordel, com ele preocupado, frustrado, pensativo. Enfim, dá pra perceber isso. Então ele tinha sempre essa dualidade, né? Em público ele era implacável, mas na intimidade ele tinha esse medo, essa preocupação. Você notou isso? E além disso, outros personagens foram apresentados ali, né, com menos evidência, lógico, mas já deu para entender boa parte da personalidade e da construção desses personagens. Primeiro, a Alicent, né, principalmente orbitando a Rhaenyra. Enquanto elas são jovens ali, quando elas estão jovens, elas são muito amigas, né? Isso é fundamental para o futuro da história. Até o próprio trailer acabou mostrando as duas na mesa juntas, né? Quando elas eram jovens lá, e depois o mesmo corte com as duas adultas afastadas na mesa. Ou seja, é uma coisa simbólica para mostrar pra gente essa distância que elas ficaram. Isso é um baita spoiler do que vem por aí. Porra, vem embate, vem mágoa, inveja, vem muita coisa entre as duas, coisa ruim. E o Rei Viserys é outro que também teve os momentos dele de construção, né? E o que eu poderia citar de principal aqui nesse episódio são duas coisas. Primeiro, o quanto ele era obcecado pela questão da sucessão. Isso começa muito nítido com ele dizendo que sonhou com o filho homem, né? A teimosia dele em fazer o torneio em comemoração ao filho, que nem tinha nascido ainda. E também na decisão que ele tomou em sacrificar a esposa para tentar salvar o filho. Aliás, na cena da pira funerária, um detalhe muito bom é que o ator ficou simplesmente arrasado ali. Ele não teve nenhuma fala nessa cena, mas a expressão dele, galera, foi sensacional. E foi importantíssima pro personagem, porque ali ele perdeu tudo. Eu curti demais, e olha que ficou só no detalhe isso, tá? Mas realmente passou muita coisa só naquele detalhe. É aquela coisa, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Outra coisa também que começou a desenhar as características do Rei Viserys é que ele parece um pouco covarde quando se trata em defender outros membros da família dele. O Daemon, né? O irmão podia aprontar de tudo e ele sempre passava pano. Teve também a cena do torneio que o cavaleiro chamou a prima dele pelo título de A Rainha que Nunca Foi. E o conselheiro deu até uma cutucada, demonstrando que isso era desrespeitoso, ele deixou até por menos. Isso sempre aparece sempre que o pequeno conselho se reuniu. Ele sempre se esquivava das decisões mais sérias. Ele só tomou uma atitude drástica com Daemon quando ele soube que ele foi comemorar depois da morte do filho dele. Isso já dá uma boa pincelada sobre a personalidade dele, né?